E aí pessoal, boa noite. Olha só, conforme a gente combinou, eu vou fazer com vocês hoje aqui as explicações das questões 19, segundo ano, das questões 19 e 21 do roteiro de estudos dessa semana, que é o roteiro de estudo da semana 7. Ok? E essas duas questões, elas falam sobre análise combinatória. Especificamente a questão 19, ela fala o seguinte: sobre a prateleira de um laboratório repousam 8 substâncias diferentes. Quantas misturas diferentes com duas quantidades dessas substâncias podem ser feitas se, na letra A, não houver qualquer restrição? Então vejam, ó. Eu tenho lá 8 substâncias: água, álcool, sei lá, e entre outras, totalizando 8. Eu quero fazer grupos com duas substâncias, tá certo? Quantas formas eu vou ter? Quantas misturas diferentes eu vou conseguir fazer a partir dessas 8 substâncias diferentes que nós temos? 8 substâncias. Bem, estamos estudando a permutação, o arranjo simples e a combinação simples, certo? Relembrando, a permutação é quando eu tenho uma certa quantidade de objetos para ordená-los na mesma quantidade de vagas. Por exemplo, eu tenho 10 alunos para colocar em 10 carteiras. Quantas maneiras diferentes eu posso montar essa fileira de alunos? Aí é a permutação. Arranjo e combinação, eles são bastante semelhantes, talvez não seja o termo, mas eles são bastante analisáveis, porque o que diferencia um do outro é a combinação, é quando não tem ordem na montagem desse conjunto. O arranjo, sim. Então vamos falar do arranjo, que não é o caso dessa questão, entendeu por quê? Suponhamos que eu tivesse uma caixa, 4 bolinhas, e essas bolinhas fossem numeradas, tá? Aí eu quero fazer grupos, conjuntos, né, que eu vou retirar. Eu quero fazer grupos com 3 bolinhas, sendo que a primeira sempre vai ser a bolinha 4, tá? Então veja que aqui eu tenho uma certa ordem. A ordem é, ou a restrição é, na primeira casa sempre vai ter o número 4. Nesse caso, como eu tenho uma restrição, ou como eu tenho uma condição, a gente fala de arranjo. Certo? Lembrando que a condição não é a condição do exercício. É a condição, é a análise do que está envolvendo o exercício. Nesse exemplo que eu estou dando para vocês aqui, essas bolinhas que estão numeradas. Ok? Bom, para esse exemplo aqui das substâncias, a gente está falando, ou melhor, a gente vai aplicar o conceito de combinação. Por quê? Veja, eu tenho 8 substâncias e preciso fazer misturas com 2 delas, tá certo? Sendo que eu posso fazer a primeira com a segunda com a terceira com a quinta e assim sucessivamente. Então aqui eu não tenho nenhum tipo de restrição, tá? Então, não tendo nenhum tipo de restrição, eu vou fazer uma combinação de 8 elementos, sendo que eu vou estudar 2 em 2. A leitura é combinação de 8 elementos tomados de 2 em 2. Para quem não lembra, combinação de 8 elementos tomados de 2 em 2 é o fatorial do primeiro dividido pelo fatorial do segundo, e o primeiro menos o segundo fatorial. Ok? Fatorial, por exemplo, no caso do 8, é o 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que aí 8 menos 2 vai dar 6. Então aqui em cima eu vou até o 6 para simplificar 6 com 6. Bom, isso vocês já treinaram, eu creio que vocês sabem fazer.
Bem? Então, a resposta disso aqui vai dar 28. Não me entregue dessa forma que eu não vou aceitar. Quero que vocês façam o cálculo e cheguem nesse resultado. A resposta está aqui para conferirem aí o resultado. Tá bom? Ainda na questão 19, na letra B, ele fala o seguinte: entre elas, no caso, entre as 8 substâncias, 3 delas não podem ser misturadas duas a duas. Tá? Então, dentre essas 8, 5 eu posso fazer o que eu quiser. 3 delas eu não posso juntar, porque senão elas não podem ser misturadas, porque elas formam um composto que exala um gás tóxico. Certo? Então, eu tenho 8 substâncias. Só que dessas 8, 3 delas eu não posso misturar de duas em duas. Tá? Então, o que eu estou falando? Combinação ou estou falando de arranjo? Paulo, ó, é arranjo, porque aqui tem uma restrição. Cuidado, não é arranjo. Porque a restrição que ele fala é a condição de mistura. Mas o que nós estamos estudando são essas misturas. E nessas misturas nós não temos nenhuma restrição. Certo? Bom, então qual é o conceito? O que eu tenho que pensar para resolver essa questão? A letra B. Bom, eu sei que do total de substâncias, eu já fiz o cálculo na letra A e encontrei que eu tenho 28 possibilidades. Tá? Então eu tenho 28 maneiras de formar conjuntos, misturas de duas substâncias. Agora, o que não pode acontecer? Eu vou apagar aqui por causa do espaço. O que não pode acontecer? Não pode acontecer que 3 dessas substâncias não podem ser misturadas de duas em duas. Ou seja, a combinação dessas 3 substâncias tomadas de duas em duas vai me dar aqui um resultado, tá certo? Que resultado? Resultado que não pode acontecer para essa questão. Tá? Então, fazendo aqui o cálculo dessa combinação, vai ser o 3 fatorial dividido pelo 2 fatorial, 3 menos 2 fatorial. Vou fazer o cálculo aqui e vou encontrar um determinado número. Que por sinal aqui isso vai dar 3. Então, eu tenho 3 maneiras de misturar essas 3 substâncias, na qual elas vão gerar o gás tóxico. E isso eu não posso fazer. Então vejam, se eu tenho o total que eu calculei na letra A lá, que deu 28 misturas, e dessas 28, 3 não me serve, tá certo? Quantas que eu vou ter possível? Então a resposta da letra B é 25. Tá bem? Bom, e a última questão, que é a questão 21, ela fala o seguinte: a partir de um conjunto de 15 bolas iguais, a não ser pela cor, ou seja, são 8 bolas brancas, 4 bolas pretas e 3 bolas amarelas, serão formados grupos com 3 bolas. Então, desse total aqui, que dá 15, eu vou formar grupos de 3. Aí ele pergunta: de quantas maneiras diferentes poderão ser formados esses grupos se não são desejáveis grupos que contenham bolas da mesma cor? O que isso quer dizer? Que eu não posso ter branco, branco e branco, preto, preto e preto, amarelo, amarelo e amarelo. Okay? Então, da mesma forma que nós calculamos na questão 19, o total e subtraímos aquilo que não pode ser, aqui vai ser da mesma forma. Então veja só, eu tenho um total de 15 bolas. Tá? Então, se eu fizer uma combinação de 15 bolas e eu vou montar grupos de 3 em 3, eu tenho uma combinação de 15 elementos
tomados de 3 em 3. 15 fatorial, 3 fatorial, 15 menos 3 fatorial. Esse valor aqui vai ser a quantidade de grupos total que eu consigo fazer com essas bolas. Sendo que nesse quantidade total aqui, eu vou ter branco, 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 preto, 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 amarelo, amarelo e amarelo. E a questão me fala que cores iguais não me servem. Então, eu tenho aqui o meu total, que vai dar 455. Agora eu vou calcular, vou chamar de não permitido. Bolas brancas, bolas pretas e bolas amarelas. Como que eu faço para calcular a quantidade de possibilidades de bolas de saírem 3 bolas brancas? Ou seja, quantas bolas brancas eu tenho? 8. Quantas que eu vou montar que não pode sair? 1, 2, 3. Então, uma combinação de 8 elementos tomado 3 a 3, calculando essa combinação, eu vou ter aqui a quantidade de conjuntos de bolas somente brancas. O mesmo cálculo fazendo para bolas pretas, que vai ficar amontoado aqui, né? Então, vou fazer para bolas pretas. Quantas bolas pretas nós temos? 4. E eu não posso formar grupos de 3 bolas iguais. Então, combinação de 4 fatorial, de 4 tomados de 3 em 3. Da mesma forma, fatorial do primeiro dividido pelo fatorial do segundo, primeiro menos o segundo fatorial. Então aqui eu calculei a quantidade de bolas brancas, aqui eu calculei a quantidade de bolas pretas e vou fazer o mesmo cálculo para a quantidade de bolas amarelas. Não precisa pensar muito. Se eu tenho 3 bolas amarelas e eu não posso ter conjunto com 3 bolas, quantas possibilidades eu tenho? Uma só. Por quê? Porque não me importa a ordem delas, tá? Vou chamar aqui de bola... Não vou numerar, porque senão aí entraria em arranjo, tá? Mas eu tenho 3 bolas brancas iguais. Então, se eu puser a primeira aqui, ou a outra aqui, ou alternar, não me importa. Eu não posso ter 3 bolas brancas. Então, se eu tenho 3 bolas para colocar em 3 lugares, eu tenho apenas uma possibilidade de ter 3 bolas brancas. Então a minha resposta da pergunta vai ser a quantidade total, que é 455, menos a resposta que vocês encontraram aqui, que é a quantidade de bolas brancas, menos a quantidade que vocês encontraram aqui, que é a quantidade de bolas pretas, menos 1, que é a quantidade de bolas amarelas. Beleza? E a resposta disso vai dar... Também não fiz. Bom, eu vou fazer e a hora que eu postar o vídeo eu coloco a resposta dela lá também. Que é 455 menos 61. Não consigo falar isso já. 455 menos 61 vai dar 394 é a resposta dessa questão 21, letra B. Ó, tá muito bagunçado porque a lousa é pequena, mas os conceitos são simples, tá? A maior dificuldade dessa questão é entender se vai ser combinação ou se vai ser arranjo, tá certo? Como aqui nós estamos falando de nenhuma ordem específica, nós estamos entrando em combinação, tá bem? Então é isso, pessoal. Com isso a gente encerra as questões do roteiro da semana 7, tá bom? Eu creio que deva ter dúvida na hora que vocês estiverem resolvendo essas questões, mas por favor, me mandem mensagem, me informe, me mandem e-mail e que eu vou estar aí junto para ajudar com vocês, tá bom? É isso aí.